O assunto é importante, né? No meio do Vera Cruz agora, os debates entre os pais, né? A discussão da comunidade familiar está acontecendo de uma forma muito forte. O Vera tinha já ações, né, nesse sentido, então, mas quando acontece, aí o negócio pega, né? O negócio muda de figura. É, é claro que ao mesmo tempo que tem que haver acho que todo o acolhimento para o filho da Samara, para a filha da Samara, né? Tem que haver, claro, uma responsabilização, né, dos envolvidos, mas também o caso precisa levar a algo que, como disse o próprio Tales, que vá além, né? Tem que haver responsabilização, claro, mas o caso precisa ir além da responsabilização, ele precisa ser usado, né, para causar uma mudança real, né, para causar uma mudança real no comportamento, no pensamento, na filosofia da comunidade escolar. A gente, ao longo do tempo, acho que isso vale para qualquer coisa, não apenas para racismo, mas para uma série de outros temas, né? Durante muito tempo, muitas escolas imaginaram que a solução era simplesmente punir o envolvido e acabou, né? Sem pensar no que isso de como, na verdade, tipo, esse tema, como o tema em si precisa ser trabalhado e tratado dentro do ambiente escolar, não apenas para evitar que casos assim voltem a acontecer, mas para na formação dos próprios jovens, porque achar que o problema da humanidade é uma pessoa que causou um mal muito grande é ignorar que esse mal está incluído, está inserido num contexto, né? E é o contexto que precisa também ser trabalhado para evitar que aconteça, né? Caso contrário, a gente acaba acreditando que as pessoas nascem ruins ou são formadas em lares ruins, ignorando que você tem todo um tecido social, e o tecido social brasileiro ele é racista. Né? Isso eu não falo com uma tentativa de menosprezar ou de aliviar, pelo contrário, é de chamar a responsabilidade. A gente precisa acabar com esse tecido social racista. E ele só vai acabar se a gente conseguir dar uma ação que vá muito além, né, da punição individual, mas que sim que exista uma responsabilização do processo do coletivo, do processo coletivo, que é onde esse tipo de coisa brota. Diego fala aqui, olha, não é só a escola, não é o governo que tem que educar, isso é um trabalho de pai e mãe. E não é o que muitos especialistas dizem, como a gente acabou de ouvir, né, Josias? É a sociedade o Ah, tempo inteiro. Os pais, sim, são responsáveis pelos seus filhos, ninguém tira essa responsabilidade deles. Mas, além disso, é preciso sim ter uma mudança, é preciso sim ter diversidade. Como a gente falou, o que a gente trata aqui diariamente, por exemplo, quando a gente falou da escolha para o ministro do Supremo Tribunal Federal, quando a gente fala da escolha de ministros de Estado, quando a gente fala da escolha de secretários, quando a gente fala da escolha de colocar no poder e colocar no nosso ambiente, colocar em todos os lugares pessoas pretas, né? É uma questão de todas as esferas, né, Josias? sem nenhuma dúvida. Seria curioso, inclusive, saber quantos professores negros tem no Veracruz, né? Que é um colégio que eu respeito muito. É um colégio, eu tive a oportunidade, eu morei em São Paulo, conheço o Veracruz, sei que é um colégio respeitável. Agora, quando esse crime de racismo se manifesta entre adultos, de forma corriqueira, como ocorre no Brasil, fica explicitada uma realidade que muitos negam, né? Que é o caráter estrutural do preconceito, né? A proliferação de episódios de racismo entre crianças no ambiente escolar revela que a alteração dessa estrutura racista ela vai ser bem mais custosa, bem mais demorada do que a gente pode supor, né? E isso eleva a responsabilidade dos pais, das famílias, dos professores das escolas. Houve em Brasília, no mês passado, um caso análogo a esse. Duas escolas privadas, uma menos elitista, outra mais elitista, uma escola chamada Escola Franciscana Nossa Senhora de Fátima, o outro Colégio Galoá. Duas escolas privadas. Houve uma competição, um torneio de futebol, uma liga das escolas, realizaram-se várias partidas de futebol. Numa dessas partidas, os times das duas escolas, times infantis, crianças de 9 a 11 anos, esses dois times competiram na escola Galoá.
E o time da escola franciscana foi insultado, ou cometeu-se o crime de racismo explícito. Os jogadores foram chamados de macacos, podrinhos, pobrinhos, filho de empregada, coisa desse nível, né? Havia professores presenciando a cena e nenhum deles foi capaz de tomar uma providência que interrompesse o insulto, o crime, a ofensa, né? E só esse episódio ficou encoberto por alguns dias. Só muitos dias depois, a sociedade de Brasília ficou sabendo o que aconteceu, porque a diretora da escola ofendida, que os alunos foram ofendidos, a escola franciscana, ela fez uma carta pública, revelou o episódio, disse que tinha havido preconceito social e o crime mesmo de injúria racial. E ela relata nessa carta que tornou pública o fato de que, havendo professores ali, nenhum deles tomou providência. E depois saiu a escola correndo atrás, dizendo: olha, não compactuamos com isso, vamos tomar as providências. O Ministério Público entrou nesse episódio. Ainda está em curso lá a investigação, não se sabe que providências serão adotadas, mas, como disse o nosso entrevistado aqui mais cedo, o Thales, isto acontece cotidianamente no Brasil, nas escolas brasileiras. Então, realmente, nós estamos diante de um fenômeno, de um crime, que exige um posicionamento mais efetivo de todos os brasileiros nos ambientes mais diversos, no ambiente familiar, no ambiente escolar. E na escola é preciso que haja, de fato, um protocolo, como reagir, como agir. Não é aceitável que numa escola times infantis estejam disputando uma partida de futebol, um time começa a ofender o outro, começa a cometer crime de racismo, e os professores deixam por isso mesmo, não tomam providências que sejam capazes de interromper o cometimento do crime. Então, nós temos muito a avançar, Fabiola. E é como você disse, não é uma providência pontual. Nós estamos diante de uma estrutura que está criminosamente viciada, e essa estrutura não será alterada se não houver um esforço coletivo e individual, antirracista. Não basta condenar, observar o racismo e ser contra o racismo. Não, é preciso ser antirracista e condenar isso da forma mais veemente. E eu sou partidário da tese segundo a qual um episódio como esse que aconteceu em Brasília, que eu acabei de relatar, o episódio que ocorreu na Escola Vera Cruz, ele não pode passar também só como aplicando-se uma lição pedagógica. Não, é preciso punir mesmo, com expulsão, se for o caso, porque a criança precisa ter noção de que cometeu algo muito grave. Os pais também, até pelo que li a respeito, os pais de uma das crianças que cometeram aí o crime de racismo na Escola Vera Cruz se portaram adequadamente. Olha, repreenderam o filho, pediram perdão a Samara Filippo e a filha dela. Agora, é preciso que as leis, os procedimentos sejam aplicados para que uma punição correspondente ao fato alcance as crianças infratoras, porque isso também faz parte da pedagogia, faz parte do ensinamento, que é um ensinamento para a vida, né? Importante aí, Josias. Tem gente comentando aqui também, falando sobre a questão da expulsão, que é necessária como algo, inclusive, educativo para as crianças, né? Alguns falam, mas a expulsão não resolve, mas é um grande alerta, né? É uma espécie de castigo, quando se dá um castigo, né? Claro, as coisas precisam ter consequências, né? Senão a criança vão passar a mão na cabeça, vão repreendê-la verbalmente, e depois, lá na frente, se ela não sentiu que aquilo é de fato algo muito grave, ela pode reincidir, não é? Então é preciso que a punição seja compatível com a gravidade do episódio.